Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Começou aí o inverno, né? Praticamente já estamos com o inverno antecipado, já no começo, lá no finalzinho já de maio, mas o frio começa a se intensificar e as previsões, segundo a meteorologia, é de que nós tenhamos neste ano um inverno bastante rigoroso, como se não fosse tão rigoroso o inverno aqui no Rio Grande do Sul. Bom, nós começamos sempre o nosso Economia e Desenvolvimento com um espaço dedicado à contabilidade, à área empresarial. E vamos então ao nosso Conversando sobre Contabilidade. Professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela sua presença uma vez mais. Em Búzios, hein, meu? Poxa vida, que inveja. Onde eles nos chamam, estamos presentes. Né? Engraçado esse seminário, essas coisas nunca acontecem aqui em Cachoeirinha, em La Alvorada, acontece em Búzios. Tem que trazer mais próximo esses seminários, né? Tu sabes que... Por que Búzios? Porque o encontro era para a eleição da diretoria da Aprocon Brasil, da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil. Então, nós temos hoje 27 estados, então procura-se fazer em algum local que facilita, né, facilita a chegada de todos os membros da diretoria. E lá a Sofia Loren passou também, né? Também. Tá certo, é um local aprazível. É isso mesmo. Bom, Salésio, na verdade, assim, muitas manifestações, esse espaço teu aqui já é consagrado, né? E as pessoas, através da internet, através das redes sociais, todas se manifestam sobre os assuntos que acabam desfilando aqui na nossa bancada. Por exemplo, aqui, ó, temos uma carta aqui do contador Cleiton Leal, de Macapá, no Amapá. Professor Salésio, participamos do simpósio da Aprocon Brasil, realizado em Búzios, olha aí, no Rio de Janeiro. Transmitido pelo Facebook no dia 10 de junho passado, 10 deste mês. Parabéns, professor, estava muito bom. No espaço do palestrante Bruno Cabral, que falou sobre a visão estratégica para a recuperação econômico-fiscal do Estado do Rio de Janeiro, o senhor, como presidente da mesa, fez 2 questionamentos. Um, sobre mudanças na contabilidade pública e outro sobre mudanças na base de cálculo dos tributos. Nenhum desses questionamentos acabou sendo respondido. Daria para o senhor nos explicar quais mudanças seriam importantes na contabilidade pública e como se mudaria a base de cálculo para pagar tributos, professor Salésio D'Agostinho? Muito bem, então vamos lá. Cleiton, o sistema de contabilidade público brasileiro funciona e é regulado de acordo com o Decreto-Lei 4320 de 64. Esse Decreto-Lei, ele estabelece todos os procedimentos de como o Estado deve apresentar suas contas. Ou seja, são procedimentos que não usam os princípios contábeis. Ou seja, para este Decreto-Lei e na contabilidade pública, receita é todo ingresso e despesa é todo dispêndio. Então, verifica que eles não separam sistema econômico e sistema financeiro. Se o governante pedir uma antecipação de tributos, o que é que acontece? Todo o valor arrecadado desta antecipação, eles consideram como se fosse receita daquele período em que ele recebeu. Ele leva em consideração o regime caixa. Se ele pede um empréstimo ou se um outro ente público transfere recursos financeiros para ajudar o Estado, aquele recurso transferido, o que é que acontece? O recebedor disso considera aquilo como se fosse uma receita. E aí eles justificam esses ingressos como se fosse recurso da atividade dele e justifica como se ele que recuperou o Estado, o município, a mesma União, através desses empréstimos. Entende? Então precisa haver uma mudança. Hoje nós conversamos muito, falamos muito, que o Estado precisa de reforma tributária, precisa de reforma administrativa, mas existe um item muito importante que ninguém comenta: nós precisamos fazer uma reforma contábil. O Estado, ele tem que adotar os princípios
né, de apuração de resultados como uma empresa, como um ente privado faz. Ele tem que separar quais são os ingressos e os desembolsos da atividade, quais são os ingressos e desembolso do extra-atividade, que é do sistema financeiro. Entende? Então, essas coisas todas nós temos que começar a pensar. O Conselho Federal de Contabilidade, com aqueles recursos todos que tem, aqueles milhões de reais que está lá em caixa e aplicado, tem que criar comissões para estudar uma reforma da legislação contábil focada no Estado, focada no município, para que o prefeito, o governador, o presidente conheça o resultado da sua atividade. Porque hoje eles não sabem o resultado da sua atividade. Eles não sabem que ele tem que, o valor arrecadado através dos tributos, né, do mês, é o que tem que suportar os desembolsos do seu gasto do mês. Hoje é uma mistura, hoje ninguém sabe. Ou seja, eu estou sem caixa, eu peço uma antecipação de tributo e considero aquilo como se fosse receita do mês, e aí eu digo que eu estive com um superávit. A mesma coisa através de empréstimo. Então, quando eu fiz esse questionamento para o palestrante, o Bruno Cabral, que ele é membro da administração lá do governo do Rio de Janeiro, ele é um especialista nisso, eu fiz para que tentasse, de forma para todo o Brasil, comunicar que não basta simplesmente fazer uma reforma tributária administrativa, é também fazer uma reforma contábil para que os resultados sejam apresentados de forma correta e que a sociedade comecem a conhecer esses resultados. Porque hoje o povo brasileiro não conhece os resultados que é gerado no município, no Estado, na União e nem mesmo nessas empresas administradas por esses órgãos. Nós precisamos dar mais transparência. E o contador é o profissional que tem toda essa qualificação para fazer esse trabalho. E é isso. E outra coisa, prestação de conta é quem tem que fazer, o contador. Não é isso, não é o secretário da Fazenda, não é o governador, não é o prefeito. Não, é o contador que tem que todos os meses ir lá na frente à Câmara e falar com o povo o resultado que o município foi gerado para que eles comecem a pensar mais, tem mais a responsabilidade. Salles, de um modo geral, esses encontros, eles têm resultado prático? Muito, porque o fato é o seguinte... É que o que nós é que a Procon Brasil, quando faz o encontro, ela tem uma agenda estatutária, que é a eleição da sua diretoria, enfim, aprovação de contas e tudo mais. Mas, paralelamente, eles têm um seminário. Tá? E esse seminário é para alertar os profissionais, para transmitir ideias novas aos profissionais. Assuntos atinentes à profissão. À profissão, tá? É isso, então isso é importante porque isso começa a ser difundido e as coisas saem daquele quadrado que é normal e entra numa outra esfera normal lá para a gente começar a discutir de forma diferente. Tem algumas áreas aqui no Rio Grande do Sul, na medicina, na advocacia, por exemplo, nós nos destacamos em termos nacionais. Isso é o que eu acompanho a economia e como economista, como professor e como jornalista há mais de 50 anos. Tem esse patrimônio todo aí. Então, na verdade, é o seguinte, sempre se falou essa questão da contabilidade do governo, né, ter um pouco mais de carinho com os profissionais da contabilidade, porque muitas vezes eles poderiam alertar o governo num rumo melhor a seguir na questão da administração das contas públicas. O fato é o seguinte, por incrível que pareça, o Brasil não tem contabilidade. O Brasil não tem o contador geral da União. Nós temos o contador? Não temos. Ou seja, hoje a contabilidade da União é gerida por um não contador. Tu me entende? É coisa impressionante. Ou seja, nós não temos contabilidade. Brasil não tem contabilidade. Se pegar a contabilidade do Brasil ou do Estado, da União, e pedir prestação de contas, tu vai verificar que há uma carência muito grande. Na contabilidade pública não é aplicado os princípios contábeis, não é aplicado o princípio da competência, ok? Tudo deve regime caixa, ok? Precisa-se de uma reforma. A reforma é necessária, tá? Isso é imprescindível. Reforma
contábil para o Brasil prosperar. Urgente. Só assim, tá? Perfeito. Teve uma outra pergunta que está aqui, no questionamento do colega. Rapidamente, então, aí. Vamos lá. Que fala sobre a base de cálculo para pagar os tributos. Esse palestrante lá, que é do governo do Rio de Janeiro, e todas as pessoas comparam crescimento, Silvio Lopes. Silvio Santos, obrigado. Ele não tem tanto dinheiro quanto eu, mas tudo bem, serve para isso. Eu sei disso, mas, Silvio, é que hoje as pessoas medem o crescimento econômico medindo o produto interno bruto. Ou seja, então lá ele comparou o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados brasileiros através da arrecadação e através dos gastos. Só porque a comparação é receita bruta, receita bruta, receita bruta. Ora, receita é um elemento que mede o progresso, mas isso não é tudo. Nós temos que comparar, temos que ter uma relação entre receita e mão de obra, receita e trabalho. Porque se eu tenho um agente econômico que só gera renda, mas que não emprega, este agente econômico não é tão importante quanto aquele agente que gera uma quantidade grande de mão de obra. Nós temos que dar mais valor à mão de obra. Então, nós temos que ter uma relação. Eu não posso simplesmente nivelar a tributação somente levando em consideração o preço de venda. Eu tenho que levar em consideração o meu faturamento e relação deste faturamento com a quantidade de mão de obra empregada. Porque senão eu vou ter um país, um estado, um município que só tem renda por faturamento, mas o povo todo desempregado, o povo todo pobre. Eu preciso gerar emprego e para gerar emprego eu tenho que trazer essas pessoas para contribuir na geração desta renda para haver o quê? Um controle social. E o Estado tem que se preocupar com o controle social. E o controle social é incentivar as pessoas jurídicas que geram emprego e não somente aquela que gera renda. Isso é uma coisa que nós temos que mudar. Com certeza. Salésio, obrigado pela tua presença aqui nesse espaço, conversando sobre contabilidade, trazendo esses assuntos importantes, não só para o setor da contabilidade, mas para a sociedade. Até a próxima. Próximo, estamos à disposição. Mandem as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Muito bem. Olá, relacionamentos são fundamentais na nossa vida. Saber se relacionar, uma arte. Em latim, há uma expressão, suaviter in modo, fortiter in re. Isso quer dizer, suave na forma, forte na essência. Temos de ser firmes, valentes muitas vezes, mas precisamos ser gentis, bondosos e compreensivos com os outros. Equilibrar essas duas variantes é necessário e produz notáveis resultados. Nem todos sabemos usufruir de um relacionamento saudável. Os conflitos da alma, o espírito contaminado com a inveja, com a soberba, nos afastam do bem viver. O próprio Cristo teve de ser firme com seus apóstolos, mas ele nunca faltou comiseração com eles, misericórdia com seus seguidores de primeira hora. Viver é risco, é conviver em meio a cobras e escorpiões, mas seja forte, corajoso e também entenda as razões alheias, e tudo te sairá bem. Assim funciona. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Nossa Economia e Desenvolvimento recebe agora o Dr. Gustavo Bernardi, que é nosso parceiro aqui no programa,
sempre trazendo novidades na área do mercado imobiliário. E como tem, né, doutor Bernardo? Obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa. Eu que agradeço, Silvio. Sim, sempre tem. Toda semana tem muito novidades. Rolo também. Muito né? rolo também. Qual é o rolo principal que está vendo aí agora? Pois bem, Silvio, da última vez que nós conversamos aqui, eu recebi alguns e-mails me questionando sobre a usucapião. Nós falamos aqui sobre adjudicação, usucapião, etc, etc. Vou falar rapidamente aqui para as pessoas entenderem o que diferencia a necessidade de você regularizar o seu imóvel através da adjudicação, da usucapião ou da retificação de registro. Basicamente é o seguinte: se você tem um contrato de promessa de compra e venda que for formalmente feito e você tem os comprovantes de pagamento e quitação deste preço, e esse contrato tem uma cláusula lá de irrevogabilidade e irretratabilidade, você não precisa utilizar a ação de usucapião para regularizar o seu imóvel. Você tem uma outra ação chamada ação de adjudicação compulsória, em que o próprio juiz, na sentença, né, determina a transferência daquele imóvel para o nome do comprador. E essa sentença vai lá, registro no álbum imobiliário, e o imóvel está regularizado. Agora, Silvio, quando você tem posse mansa e pacífica de um imóvel, tempo de posse neste imóvel e não há oposição a essa posse, mas você não tem título, não tem registro, ou esse título está deficiente, ou você não tem a prova do pagamento, você tem outro tipo de solução, a chamada usucapião. A bem da verdade, as pessoas têm que saber que existe usucapião para bens móveis, carros, obras de arte, até móveis e utensílios, e existe a usucapião de bens imóveis. A usucapião é para quando você tem algum defeito na documentação que comprova a aquisição do bem e o pagamento e a quitação daquela aquisição. Você vai buscar através da usucapião. Existem basicamente 3 tipos de usucapião. A ordinária, quando você tem um título justo, quando você tem um instrumento que comprova a aquisição daquele bem imóvel. A extraordinária, quando você não tem esse título, mas você tem lá a posse, se manifesta como dono e não tem oposição. E as usucapiões especiais. Daí nós temos aí a rural, a urbana, a familiar, a indígena, a coletiva, né? As usucapiões, o tempo para a usucapi vai de 2 a 15 anos. Então, a usucapião familiar, aquela em que o casal se separa, um deles fica no imóvel, né? Ou ocorre o falecimento, os filhos ficam no imóvel, essa usucapião é 2 anos só, precisa apenas de 2 anos, né? A usucapião extraordinária, né? Ela precisa de 15 anos de posse. Porém, se você faz benfeitorias no imóvel, esse prazo pode ser reduzido a 10 anos. Quando você está na posse, não tem um justo título, não tem um contrato de compra e venda, mas você tem uma posse ininterrupta e sem oposição. E a usucapião ordinária, aquela em que você tem um indício documental da aquisição daquele bem imóvel, ela se inicia em 10 anos, mas se você faz benfeitorias do imóvel, constrói no imóvel, ela vem a 5 anos. O que eu quero dizer com isso, Silvio? É enorme o contingente de imóveis, nós já conversamos sobre isso aqui. É verdade. Né? O Brasil tem 75, 78 milhões de matrículas e nós temos aí 35, 38 milhões de matrículas de imóveis com algum tipo de problema de escrituração, né? Ser dono de um imóvel significa estar com seu nome na matrícula do imóvel. Não basta pegar um pedaço de papel e guardar em casa dizendo que comprou o imóvel. Você tem que levar esse documento a registro. E quando há algum problema nesse registro, você tem essas ações para regularizar. Outro detalhe que as pessoas têm que entender também. Hoje em dia, você não precisa de um processo judicial para regularizar imóvel. A grande maioria das regularizações de imóvel podem ser feitas através de um procedimento administrativo lá dentro do registro imobiliário. Evidentemente que precisa do advogado, precisa do especialista, mas você pode resolver isso sem o processo judicial, né? O fato é que hoje, há instrumentos jurídicos para regularizar todo e qualquer tipo de propriedade. Não é mais necessário que você não registre o seu imóvel, não coloque o imóvel em seu nome, porque há formas, há soluções jurídicas para isso, Silvio. Qual é outra? Há uma questão aí que está sendo muito discutida aí nesses dias aqui em Porto Alegre, que é a questão de uma liminar que está se solicitando aí por um advogado para impedir a construção a menos de 500 metros da margem, por exemplo, aqui do Guaíba. Sim. Recentemente, Silvio, houve uma alteração na Lei 12.249 e na Lei 12.240,
que são as leis que estabelecem foro, laudêmio, etc, etc. O que é isso, né? O Brasil, desde sempre, tem as chamadas áreas de marinha, né? Que são aquelas áreas que, a partir de um determinado espaço, que a gente chama de pré-mar média, né? São áreas tidas como públicas, né? Não pode ser construído nada ali. Não é que não possa. Até hoje, há uma autorização que você tem ali o domínio sobre aquele bem e você recebe uma autorização para construção sobre aquele bem. Não é uma propriedade, é domínio, é algo um pouco diferente de propriedade. Mas isso é comercializável, você compra, você vende, né? Etc, etc. O que está se discutindo agora, né? A área de marinha no Brasil é 30 metros da praia-mar. O que está se discutindo agora é levar isso para 500 metros da praia-mar. E a questão aqui passou a ser ambiental, né? Então há um cidadão, um advogado, que está promovendo uma demanda judicial em que está tentando fazer com que a impossibilidade de você construir sem autorização e sem levar em consideração a questão ambiental seja de 500 metros a partir da praia-mar de Rio, de Mar, etc, etc. Veja, Silvio, uma cidade como Porto Alegre, tu tem que eliminar o centro de Porto Alegre. Yeah. Tu tem que eliminar a orla do Guaíba. Camboriú, então, né? Imagina Camboriú. Camboriú. Rio de Janeiro. Todas as cidades litorâneas. Né? Mas o interessante disso é que a maior contingente de afetação não vai ser nas cidades litorâneas de mar, vai ser nas litorâneas de rio. De rios. Né? Porque daí há uma concentração muito mais próxima do circuito. A cidade foi construída exatamente porque existia o rio ali, do lado do rio. Né? O interessante disso é que o fundamento desta medida judicial que esse advogado está buscando é uma decisão superior, uma decisão em tribunal superior. Então há um risco, né, dessa loucura, do meu ponto de vista, essa é uma loucura, uma aventura jurídica, né, acaba realmente dando algum resultado. Vou te dar um único detalhe que eu ouvi ontem no lançamento do empreendimento, que nós temos já aqui em Porto Alegre 8 empreendimentos que foram suspensos. Em função dessa ameaça. Só em função da distribuição dessa medida judicial. Agora eu me lembro, quando se fala disso aí, eu me lembro que o presidente Jair Bolsonaro disse essa semana, e ele está muito certo, que as decisões judiciais hoje que precisam não ser apenas cumpridas, precisam ser questionadas. E essa é uma medida que precisa ser questionada, que vai acabar tem cidades aí que vão ter que ser destruídas. Claro, e mais do que isso vai provocar que se tenha uma rediscussão acerca da lei. É né? verdade. Porque esse advogado encontrou fundamento legal para entrar com a medida judicial. Então nós temos que discutir também a lei. Né? Porque depois, existem municípios, ô Silvio, que se tu anular 500 metros da praia-mar do rio ou do mar, o município acabou, Desaparece a cidade, ele desaparece. claro. Né? Ou do ponto de vista econômico é muito mais importante. Né? Existem municípios que você só fazem empreendimentos em determinados locais porque aquele local está ou próximo do rio ou próximo do mar. Com certeza. Não tem como viver assim. Muita confusão, né? Muita Por isso temos confusão. um advogado especializado nisso aí que nos esclarece essas coisas aí e a gente pode então ter uma certa visão, né, do que está acontecendo. Tomara que realmente essas coisas, essas loucuras, entre outras tantas, né, que estão acontecendo nesse país, acabem sendo, né, jogadas na lata do lixo para onde elas merecem estar. Bernardo, um abraço e até a próxima semana. Até a próxima, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, estamos chegando já no final de junho, né? Entramos já daqui a pouco
na segunda metade do ano. Realmente o ano corre, vamos aproveitar, né? Vamos refletir sobre o que está acontecendo e principalmente esse ano aqui. Esse ano vai ser um momento, que eu disse, o período mais importante deste país enquanto república vai acontecer esse ano. Nós vamos definir que futuro queremos para nós, para nossos filhos. Então essa é uma coisa importante. O presidente Roosevelt já dizia o seguinte: como nós não podemos preparar o futuro para os nossos jovens, temos que preparar os jovens para o futuro. Então nós temos que questionar essas coisas. Eu estou muito feliz porque o Brasil parece que, ao contrário do que diz o nosso hino, deitado eternamente em berço esplêndido, nós começamos a acordar, a discutir o futuro do país e a ver aqueles que querem um futuro brilhante para nós, um futuro abençoado, e aqueles que querem o nosso inferno. Nós sabemos quem quer isso e quem quer aquilo. Então esse vai ser um ano de muita reflexão. E nós temos que refletir sobre várias coisas. Por isso que está aqui conosco hoje a Simone Messias Enviada, Zanella. Simone, muito prazer te conhecer pessoalmente e saber dessa tua função toda na sociedade, que é na questão da área de segurança pública, né? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no teu programa, Silvio, um programa tão assistido, tão comentado, não é? E é isso mesmo, assim, eu tenho aí uma experiência de 30 anos na área da segurança pública. Ela aqui, ela é mestre em serviço social, docente no Ministério Público e assistente social forense. Dá uma experiência muito grande isso, né, Simone? Docente no Ministério da Justiça, junto ao Departamento Penitenciário Nacional. Perfeito. E o meu trabalho sempre foi como assistente social e professora nesta área, que é a área penitenciária. Perfeito. Bom, nós sabemos, né, eu que trabalho nessa área de economia, professor de economia e tal, muitos investimentos vieram para o Brasil. O Brasil, tempos atrás, e tal, tinha mais segurança pública, segurança jurídica, segurança econômica e tal. E esses três tripés, eles são fundamentais para o desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, sem segurança pública, nós não podemos ir a nada. Por exemplo, eu tive tempos atrás em Santa Catarina, num encontro com empresários que estavam querendo investir em Santa Catarina. E eu vi muitos deles, Simone, e quero a tua opinião sobre isso, dizerem o seguinte: tudo bem, o Brasil tem uma certa, antes desse STF aí, uma certa estabilidade jurídica, dá uma certa segurança, tem liberdade econômica, está começando mais e tal, mas carece da segurança pública. E alguns empresários diziam o seguinte, assim, nossas empresas têm dificuldade de vir para o Brasil porque tem que trazer seus executivos e suas famílias. E essas famílias não querem vir para o Brasil, porque correm risco de vida em função da segurança pública, que é o que é no Brasil. Qual é a tua avaliação? Minha avaliação é que, com certeza, a falta de segurança pública, a tão dita sensação de segurança pública. Além de nós termos segurança pública, nós precisamos ter a sensação que estamos seguros. E essa sensação de segurança e a própria segurança pública, ela inicia lá no sistema prisional. Porque, veja bem, Silvio, no Brasil, na Constituição Federal, o sistema prisional não é tido como um órgão de segurança pública. Por incrível que pareça, coisa, né? O sistema prisional não é tido como um órgão de segurança pública. Visto isto, nós observamos que em vários estados ele não está vinculado à Secretaria de Segurança Pública, como no atual governo do estado do Rio Grande do Sul, o sistema prisional ele está vinculado à Secretaria de Justiça. Mas ele já esteve vinculado à Secretaria de Segurança Pública, né? Isso foi uma mudança que aconteceu, se não me engano, o Rigoto, se não me engano... Não, aconteceu agora, nesse governo. Agora, nesse governo, né? Nesse governo. E isto, assim, como professora desta área, como estudiosa da criminologia, ao meu ver, é ruim. Nós deveríamos fazer uma mudança constitucional, porque se fala em tantas mudanças, em tantas reformas constitucionais, PEC, né? Tantas PECs, e eu vejo que o sistema prisional, que o Congresso Nacional deveria propor que o sistema prisional passasse a ser um órgão de segurança pública. Porque imagine você, hoje, se ter uma rebelião no Presídio Central de Porto Alegre e esses homens invadirem o centro
né? O centro do poder do Estado, digamos, Assembleia Legislativa, Palácio, Piratini, né? O que seria? Seria um caos. Então, o sistema prisional, além da segurança pública, nós temos uma série de outras questões, por exemplo, na área da saúde, pandemias, endemias, nós temos que combater no sistema prisional. Então, quando nós tratamos desse tema, Silvio, que muitas vezes somos criticados, você gosta de preso, você gosta de bandido, você defende bandido. Nada disto, nós defendemos a sociedade, porque o familiar que entra lá dentro do presídio, se tem uma infecção, uma doença infecto-contagiosa, carrega para fora. Esse familiar vai estar na comunidade, vai estar lá na igreja no seu lado, ao seu lado, vai estar na lotação, vai estar no Uber. Então, é uma questão de segurança pública no amplo sentido da palavra segurança. Não é? E nós precisamos ter essa atenção, e como tu falaste, nós temos que trabalhar com as crianças, com os jovens. Aonde estão nossos jovens? Nossos jovens ou estão desempregados ou estão encarcerados. E quem está sendo a força de trabalho do país? Pessoas acima de 40 anos, na maioria. Na maioria, nós, que somos acima de 40 anos, estamos gerando economia, gerando riqueza e continuamos trabalhando. Por isto, há necessidade desse olhar, desta atenção, porque a saída não é construção de novos presídios. Na verdade, o que tu defendes assim é uma coisa natural, um mínimo de dignidade para o preso que está lá, até porque tem-se esperança de que ele, ao sair, ele volte a se inserir na sociedade. É possível, tu tens essa experiência de recuperação do preso? Tenho essa experiência, até porque eu estive cedida para o Tribunal de Justiça para implantar um programa chileno chamado Voltar a Confiar. Esse programa chileno, ele tem o objetivo de atender o egresso do sistema prisional, a pessoa em liberdade condicional. Porque na justiça brasileira, quem está em liberdade condicional, essa pessoa fica totalmente desassistida pelo Poder Executivo. Ela não tem um encaminhamento para o trabalho, ela não tem um encaminhamento para organizar a sua documentação civil para ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes ela sai doente do sistema prisional e não consegue retornar à questão produtiva do país. Ela não tem, sem documentos, muitas vezes doente, sem nenhum recurso. Sem referência familiar também, muitas vezes, né? Sem referência familiar, muitas vezes sem endereço. Então, sai do sistema prisional e vão morar na rua. Que tipo de perspectiva econômica, financeira... Estabilidade emocional e todas essas coisas, né? Exatamente. E uma coisa, Simone, essa tua experiência, eu estou apreciando muito, assim, eu acho que realmente tu está tocando coisas fundamentais, né? Que são essas questões do relacionamento, né? Do preso com a sociedade com o preso. Até que ponto existe ainda um preconceito do mercado de absorver egressos do sistema prisional? A pena, em todos esses anos que eu tenho ouvido muitas pessoas, familiares, mães, avós e os próprios apenados, eu tenho a convicção do que eu vou te dizer, do que eu vou dizer para os telespectadores, a pena, ela não termina com a sentença. Infelizmente, a pena privativa de liberdade, ela não acaba com a sentença. Porque o indivíduo, ele ganha sua guia de soltura, mas ele jamais deixará de ser um ex-presidiário. O indivíduo pode ter 3º grau completo. Dificilmente, salvo raras exceções, ele retornará à sua profissão de origem. Porque o preconceito, ele impera. Ele impera tanto no indivíduo que cometeu o delito, quanto na sua família. E aqui nós podemos falar também no pensamento cristão,
aonde fica o pensamento cristão também na questão do perdão. A né? misericórdia, do perdão, né? Como é que tem sido o desenvolvimento das igrejas dentro do presídio? Eu sei de trabalhos, principalmente as igrejas evangélicas, né? Tem um trabalho muito forte no presídio em todo o Brasil. Isso aí ajuda muito o presidiário, né? Outro dia eu vi uma entrevista, se não me engano, no Rio de Janeiro ou São Paulo, de um diretor da penitenciária, ele disse que desde que as igrejas evangélicas chegaram lá dentro, a Igreja Católica também faz, de certa maneira, alguma coisa, as igrejas cristãs, mas desde que essas igrejas chegaram lá dentro, o clima mudou no presídio. Isso ajuda? Com certeza ajuda, e além digamos assim, uma boa vontade, uma colaboração das igrejas evangélicas, isso é um direito previsto na Lei de Execução Penal. Faz parte das 5 assistências aos apenados previstos na lei. Né? Na lei de execução penal. E nós temos muitos apenados recuperados, principalmente drogaditos, que se recuperam graças a essa intervenção da Igreja Evangélica. Inclusive, a Igreja Evangélica assiste aos familiares que estão na rua. Né? E isso faz com que haja uma ruptura no alcance do crime organizado em relação a essas famílias. Porque se o Estado, de alguma forma, de forma direta ou indireta, não cuidar desses familiares... Está ausente, né? O crime organizado, ele abraça essas famílias, ajuda na manutenção e isso prorroga o relacionamento de quem está lá cumprindo a sua pena junto ao crime organizado. Por isso, Silvio, assim, eu como assistente social, o meu compromisso com a assistência social no nosso estado e no nosso país, quanto maior for a assistência social, quanto mais as políticas públicas, tanto de assistência social quanto de saúde, menor será o poder ofensivo das facções criminosas. Perfeito. Simone, olha, eu fiquei muito feliz de te trazer aqui, vem mais vezes, eu vou te convidar mais vezes, porque eu acho importante trazer esses assuntos, porque na verdade são assuntos epidérmicos, né, entre nós e esse segmento da sociedade que está desprovido da liberdade e está lá pagando a sua pena, mas que precisa também do nosso amparo e precisa também ter a perspectiva, né, de ter um futuro melhor para ele e para sua família. Acho interessante isso. Venha mais vezes. Obrigado pelas tuas informações e pelo conteúdo que passou para todos nós. Obrigada, fico à disposição do programa e sempre nessa perspectiva de que a gente possa desenvolver o nosso estado, que essas pessoas possam descobrir habilidades profissionais e que usem a sua inteligência e o seu potencial para o bem, que essas pessoas possam efetivamente se recuperar e nos auxiliar. Perfeito. Para concluir, mas eu quero que esse assunto nós venhamos a tratar mais detalhadamente numa próxima entrevista. Tu é a favor ou contra o trabalho do preso, do prisioneiro no presídio? Totalmente a favor. Perfeito. Totalmente a favor. O trabalho e a capacitação profissional. Porque a partir do trabalho ele pode, inclusive, se libertar lá, né? Ter reencontrar o seu caminho, não é isso? Com certeza. E usar essa inteligência. Isso é uma coisa importante para uma próxima entrevista. E usar essa inteligência para o bem e para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso Brasil. Perfeito. Simone Messias, a enviada Zanella. Obrigado, Simone. Um grande abraço. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, lembrando que nós já estamos chegando no final de junho, daqui a pouco estaremos no segundo semestre de 2022. Eu tenho a honra de trazer aqui novamente a Luciana Pereira da Costa, do escritório Pereira da Costa Advogados, famoso, consagrado aqui nacional e internacionalmente, daqui a pouco, né? Mas nacional e regionalmente. Luciana, obrigado pela tua presença aqui, uma grande repercussão a tua presença aqui no programa, né? Qual é a novidade que temos essa semana nessa tua área? Ótimo, temos novidade boa e quando a gente tem notícia boa, a gente tem que bom dizer, né? trazer para as pessoas, né? Está todo mundo precisando. Teve um julgamento no STJ, é o tema 1018, né? O que quer dizer esse tema? Quando a pessoa está aguardando um processo terminar com a concessão do seu benefício, não raro esse processo se alonga por muito tempo na justiça. Então, ainda mais quando tem discussões de tempo especial, envolve perícia, envolve, às vezes, temas que deixam a matéria sobrestada e aquele processo se alonga. Nesse meio tempo, a pessoa cumpre, às vezes, requisitos para um outro benefício previdenciário. E acontecia, não raro, das pessoas encaminharem esse benefício na esfera administrativa, então, junto ao INSS, e o processo está tramitando. E a discussão vinha na hora de fazer o acerto de contas desse processo. Qual é o benefício que ia prevalecer? O benefício concedido administrativamente ou o benefício concedido na sentença judicial, na decisão judicial? Se esse benefício do administrativo fosse mais vantajoso. Como ficariam os pagamentos dos atrasados nesse caso? A pessoa teria direito no pagamento desses atrasados ou não? Então, o judiciário vinha se posicionando no sentido de que haveria a necessidade de escolher um dos dois benefícios e abrindo mão ou não dos atrasados. No caso, por exemplo, eu tinha uma sentença judicial, o benefício judicial era menos vantajoso, o valor mensal, mas eu teria todos os atrasados daquele processo. Eu teria que optar por esse pacote, vamos dizer assim, inteiro e abrir mão do benefício mais vantajoso que havia já sido concedido pelo INSS. Isso colocava o segurado numa situação complicada, porque, veja, ele estava cumprindo os requisitos para as duas situações. Ele não estava pedindo nada do que ele também não teria, vamos dizer assim, feito a parte dele antes. Os atrasados e o benefício maior. Porque tanto naquele pedido inicial que ensejou o processo na justiça, lá ele tinha também justo motivo para estar brigando por aquilo, tanto que ganhou o processo depois no final. Tanto era indevida a negativa do INSS que ele ganhou. Só que nesse meio tempo, vamos pensar que a maioria dos benefícios levam em conta o tempo de trabalho e a idade da pessoa, e isso pesa na hora de calcular o salário, porque vai interferir diretamente no fator previdenciário. Com certeza. Né? E aí, quando o fator previdenciário é calculado de uma forma menos onerosa, ou às vezes até positiva, esse benefício que é posterior quase sempre vai ter um valor melhor. Esse tema 1018 do STJ veio garantir isso, que eu posso escolher ficar com o benefício mais vantajoso, concedido pelo INSS, e ainda assim ganhar os atrasados do processo judicial. Essa é a boa notícia que veio. Ganhou a justiça social, né? Eu acho que é uma coisa bem justa, né? Isso mesmo, ganhou a justiça social. Perfeito. E há muitos casos desses aí, dessa incongruência toda acontecendo? Muitos casos. É muito comum. Que, veja bem, até uma questão, assim, quem está nos acompanhando vai entender. Se um processo começa a demorar 10 anos, 15 anos, não raro, enfim, tempo que demora, a pessoa fica ansiosa por terminar aquilo. E muitas vezes a situação de vida que tinha no início lá do processo, quando encaminhou para esses 10 anos depois, 15 anos, às vezes está com problema de saúde, às vezes perde o emprego que tinha antes. O contexto econômico também mudou e a necessidade, então, aumentou. E ela vem para o atendimento do advogado que cuida do processo com essa necessidade. E pelo menos no nosso escritório, eu sugiro também que todos façam, a gente tem que entender o caso do segurado de uma forma estratégica. Então, hoje, com essas situações que eu tenho aqui, com essas regras, com esse contexto de caso concreto, eu consigo enquadrar essa pessoa em alguma outra concessão de aposentadoria, que eu resolvo aqui mais rápido e ainda assim não trago prejuízo para ele? Então, esse pensamento a gente tem que ter. O tema 1018 veio me trazer assim, mais uma ferramenta para mim ter segurança na hora de eu ter uma estratégia nesse sentido com o meu cliente. Só que vamos deixar pontuado o seguinte, ainda não está transitado em julgado. Ainda temos um receio aí, né? Esse julgamento foi feito, mas ainda cabe daqui a pouco o recurso.
Não raro a gente se surpreende por matérias infraconstitucionais subirem para julgamento novamente no STF, né? Surpreende porque não seria o adequado, é uma constitucional, mas ela está assumindo às vezes... Hoje tudo acontece, tudo pode acontecer, né, doutora? É verdade. Então, Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns aí pela repercussão que tem dado e, sobretudo, pelo conteúdo, né, que a senhora tem passado aqui, porque o propósito do programa sempre é esse, é trazer conteúdo, porque as pessoas precisam ser bem informadas, né? Tantas demandas judiciais, e por isso que a doutora está aqui, porque ela é especializada nessa área, nesses conflitos que existem na sociedade, e principalmente na área da previdência, né? Que é uma coisa importante agora, justamente no momento que a pessoa quer dizer, ela já contribuiu a vida inteira, quer se aposentar, ter uma boa aposentadoria, ter o retorno daquilo que ela investiu, e é importante saber disso, saber que tem pessoas como a doutora Luciana que podem nos dar um bom encaminhamento para isso e esclarecer sobre esses assuntos. Obrigado, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço, um grande prazer. Com muita alegria, claro, a gente recebe aqui agora, para finalizar esse programa dessa semana, o professor Saul Sastre, que estava no Nordeste, desfilando por lá e tal. Quem tem, né? Então aproveita esse frio aqui e o cara vai fugir para lá. Saul, obrigado pela tua presença. Obrigado, estava trabalhando, né? Não estava trabalhando. Sim, final de semana eu não consegui pegar uma praia, mas tu tá bem bronzeado, né, Ti? Eu fiquei muito tempo Diz no que sol. os sinais aí do veranico que tu passaste lá são evidentes. Evidente. Mas estive lá, né, visitando aliançados, visitando empresas. A gente sempre acompanha online, mas nada como presencial, né? Ainda mais no Nordeste, né? Exatamente. E a pandemia afetou muito o Brasil, viu? Afetou muito o Brasil. A gente vê assim... Eu estive em São Paulo recentemente, muitas lojas fechadas, muitos negócios preteridos, né? E os empreendedores lutando e tudo mais. E no Nordeste pior ainda, tá? Teve uma cena assim, eu estava chegando num mercadinho, né? É uma rede forte, mas são mercados pequenos. E aí uma pessoa me parou e pediu que eu comprasse pão. E eu fiquei pensando assim, né? Não, eu vou... Me comoveu e tudo mais. Eu perguntei, mas vem cá, tu não trabalha e tal? Ele assim, não, a gente trabalha, mas não estamos abrindo muito. Trabalha com uma barraca na praia. Não estamos abrindo muito porque não está tendo muito movimento, muita chuva, tudo mais. Né? Aí eu fui lá e comprei um pão e um pacote de salsicha, né? E fiquei olhando assim, pensando, bom, se ele for usar para alguma coisa que não seja para comer, ele não vai abrir o pacote. Comprei aqueles pacotes fechados de pão sovado e tal, não vai abrir o pacote. Ele disse que tinha 2 filhos e tal. O que aconteceu, né, Silvio? Olha que triste. Ele comeu só o pão, ele não comeu a linguiça. Isso é coisa de quem é pai, isso é coisa de quem é mãe. Ele guarda para aquelas pessoas que ama, né? Então, realmente, essa é uma situação. Se o Nordeste já era pobre, ele está mais empobrecido ainda, né? E o empresariado lá está lutando muito. É lógico, como todo lugar, né? Tem muita prosperidade em alguns negócios, mas a gente vê a população sofrendo muito, viu? Assim, um detalhe, tá? Em várias cidades do Nordeste, o coco, R$2, R$3, o coco verde, ou seja, está mais barato que a água até. E não era assim, né? Cheguei a pagar R$10 uma água de coco no Nordeste, claro que era num local, num outro lugar, mas eu cheguei a comprar água de coco a R$1. Então, olha a lei da oferta e da procura, né? Olha como é que está a coisa lá. Na verdade, a história, que sempre foi assim, na história, eu que sou professor de História do Pensamento Econômico, a história um dia vai julgar isso que aconteceu, né? No mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Aqui, particularmente no Rio Grande do Sul, temos uma figura aí que estava governando o Estado, saiu, né, covardemente saiu daquilo que dizia que não ia fazer, que ia ficar até o fim, foi tentar uma aventura porque a sua vaidade pessoal é acima do céu, né, e acabou sendo defenestrado porque é um traidor. E agora se apresenta como candidato a governador desse Estado também. Pois essa figura ainda quer fazer mais, ainda pior para o Rio Grande do Sul. Já fez o pior, mais de 40 mil empresas fecharam aqui na região metropolitana. Aquele lockdown, aquelas bandeiras, disso, daquilo. Essas pessoas, essas figuras têm que ser defenestradas. Elas fazem um mal para a sociedade. Então, esse futuro candidato a governador aqui do Estado, que já foi governador, tem que ser defenestrado. As pessoas que pensam, por favor, não votem nesse camarada. Nós precisamos de gente séria, gente ética e com a moral elevada, não com gente do tipo desse Eduardo Leite, para falar bem a verdade. Bom, então essa questão do lockdown, que aconteceu em todo o Brasil, todo o mundo, né, ainda vai ser julgado pela história. Os locais onde não foi feito lockdown, está aí a estatística, foi onde menos
a pandemia atuou. Exatamente. Bom, existe até, assim, se chama a atenção, né, falando com empresários de São Paulo, a rejeição do ex-governador de lá, né? Meu Deus! Sim, aliado de primeira hora do Eduardo Leite, depois deu um traque no Eduardo Leite. Eu nem falo em ideologia política, eu falo em negócios, né? Sim, claro. A rejeição, assim, para esses governadores que fizeram a adesão ao lockdown e foram radicais e foram fechando. E hoje a gente vê, né? Em Minas Gerais, eu estava falando com um aliançado de lá, né? Um sócio-diretor de Minas, estão voltando a usar máscara, mas seguem trabalhando, seguem produzindo, né? A economia segue sobrepujando. Ou seja, nós poderíamos ter, sim, buscado uma alternativa. Mas esse setor, tá, de eventos, esse setor de turismo, esse foi extremamente arrasado, né? Empresas que tinham capital de giro hoje estão remando, né, buscando alternativas. O governo tem tentado, o governo federal tem feito um trabalho interessante. Existe até uma legislação especial agora, que foi, eu esqueci o nome agora, se me perdoe, os telespectadores, mas houve só não houve, foi aprovada a lei, mas não foi colocada em prática ainda, né? Que é uma lei que vai trazer isenções para os setores de turismo, setores desses gravemente afetados, para que eles possam se reerguer e possam continuar. O governo federal, apesar das finanças públicas estarem deterioradas, ele criou vários programas. O Pronamp, por exemplo, Detalhe, Pronamp, tá? Pronamp, uma dica importante, estava conversando também com empresários, é possível paralisar por até 1 ano. Então, vou entrar em contato com a Caixa Federal, por exemplo, e pode paralisar o contrato, parar de pagar, logicamente paga só o juro, por 1 ano. Ou seja, é um fôlego também que acaba vindo para o empresariado. E essas ações do governo são bem importantes. E uma coisa que chama atenção, Silvio, sem querer interromper, é que se não houvesse, e isso eu vi muito claro no Nordeste, tá? Se não houvesse uma ajuda do governo federal com relação aos R$600, R$800 que deu para a população. Não, e é o dinheiro que repassaram aos governos estaduais, né, para ajudar no combate à pandemia. E muitos governadores, como o governador do Rio Grande do Sul, desviou para pagar salário de funcionários. O governador vai ter que explicar muito bem isso. E se não tivesse acontecido esse fato, as pessoas não teriam o que comer. Então, conversando também com um trabalhador disso, porque a gente acaba ficando curioso, né, e vai perguntando. Ele disse assim, olha, eu pago R$300 de aluguel, eu consegui pagar meu aluguel e sobrevivi, dei um jeito. Não foi bom. Por quê, né? Porque eu queria comer outras coisas, tudo mais, foi muito apertado, foi tudo mais, mas conseguimos sobreviver. E agora, bola para frente, morrem de medo de um lockdown de novo, alguma coisa de novo, morrem de medo, porque daí sim vai ser a gota d'água em termos de sobrevivência para muita gente no Brasil. Na verdade, eu sempre aqui defendi, quem acompanha o programa, lá desde o começo, lá de março de 2020, quando esses governadores aí, digamos assim, aprendizes de tiranos, que são os tiranos, né, como o governador aqui que quer agora ser reeleito, o Dória em São Paulo, são os tiranos, são aprendizes de totalitarismo, de tiranetes, né? Então eles fecharam tudo e eu sempre alertei aqui o seguinte, ó, é a vida, tudo bem, é a vida. Agora o CNPJ, o PJ, pessoa jurídica, não é uma pessoa jurídica abstrata. Atrás dela não tem só uma vida. Muitas vezes tem várias, dezenas, centenas, milhares de vidas. Então, teria que ter sido preservado isso. Esses governadores aprendizes de tiranetes, vão pagar a história, vai jogá-los, eles acabaram fazendo aquilo que eles queriam. E destruíram o país, destruíram a economia. E agora eles vão ter a cara de pau de vir querer culpar o governo federal. Que, aliás, o único que fez alguma coisa em favor das empresas e da vida foi o governo federal. Mas, de modo geral, há uma recuperação no Nordeste, né, de algumas áreas, né? Sim, não, existe sim. O nosso agronegócio, ele tá salvando, como sempre, o Brasil, né? As coisas estão prosperando. A questão do diesel, poderia estar mais baixo, isso é um absurdo o valor que está. Isso está travando muito a competitividade, os negócios aqui. E a gente atua também na área de transporte, atendendo empresas, Silvia, assim. Está muito complicado
de manter os negócios com essa alta de combustível e com a nossa vocação rodoviária, né? Porque nós não temos outros modais plenamente desenvolvidos como o modal rodoviário. Foi um erro do passado, do século XX, que está sendo tentado corrigir, mas infelizmente hoje nós sobrevivemos. Tanto é que quando os caminhoneiros pararam o Brasil. Para o Brasil, né? E hoje o diesel ele está travando o desenvolvimento do país. Nós vamos resolver isso aí a médio e longo prazo. O governo atual, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, está investindo muito na questão das ferrovias, né? Sim. Mas sempre tem aquelas questões, por exemplo, a ferrovia Norte e Sul, né? Ela passa por uma área indígena e aqueles caras que sempre dão contra estão inviabilizando. Está parada as obras da ferrovia Norte e Sul há um ano praticamente, por causa disso. Então, esses são problemas políticos criados para inviabilizar um governo que foi, né, eleito democraticamente, está fazendo um bem para esse país. Infelizmente a gente perde para nós mesmos. Claro, né? Exatamente. Nós somos o pior adversário nosso. Exatamente, infelizmente. Só obrigado pela tua presença, sucesso aí cada vez mais. Atualizando um pouco o cenário dos negócios no Brasil, né? A região Norte e Nordeste precisa de atenção do governo federal e todos os empresários precisam de ajuda. Está vindo aí mais uma fase do Pronamp, se eu não me engano. Foi aprovado. Exatamente. Bom, só obrigado pela tua presença. Até a próxima semana. Obrigado. Bom, a você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui. Uma boa semana. Até a semana que vem.